Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho, de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, e profetizamos no nome bendito de Jesus Cristo que a mão do Senhor está sobre a tua vida, que direções de Deus virão até você, que o Senhor lhe dará a resposta certa e que a sabedoria do Altíssimo te cobrirá. Nós pedimos, Senhor, dá-nos sabedoria. Temos falta de sabedoria e reconhecemos a nossa dependência de Ti. Também, Senhor, há muitas pessoas que precisam de uma direção certa dentro da sua casa, uma direção certa na sua família, uma direção certa sobre mudanças. Apresentamos diante de Ti, Pai, que nesses 7 dias o Senhor possa falar conosco claramente e possamos entender o que o Senhor está querendo falar. Pedimos também, Senhor, que Tu tire do nosso caminho tudo aquilo que vem para gerar medo, para gerar dúvida ou para tentar resistir a algo que o Senhor está falando conosco. Oramos em nome de Jesus e pedimos, fortalece-nos, ó Deus. Também oro por todo aquele que está doente, para que seja curado. Toda enfermidade, todo câncer, todo tumor, todo cisto, microcisto, toda fibromialgia, toda artrite, artrose, reumatismo, renda-se a Jesus Cristo. Eu oro também para que toda ansiedade seja eliminada, todo tipo de peso que essa pessoa sente, tudo aquilo que oprime sua mente, tudo aquilo que oprime a sua vida, que ela seja liberta agora, que a mão do Senhor venha sobre ela e que o Senhor a toque com o seu poder. Meu Deus, em nome de Jesus, remova agora todo tipo de influência espiritual ao redor dela. Pode contaminar as suas decisões. Guarde a sua mente, guarde o seu coração, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Também eu oro, Pai, por toda mulher que não pode engravidar, para que haja cura na vida dela, na vida do marido. Eu oro em nome de Jesus por um milagre, por uma intervenção de Deus. Se essa pessoa estiver aqui me ouvindo nesse momento, até mesmo crianças ou depois, dores no ouvido, eu oro pela cura total e completa, Pai, em nome de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe a tua vida. Estamos hoje no primeiro dia do nosso propósito, orando por direções especiais. E nós estamos também declarando que o Senhor pode nos dar sabedoria. Por isso, escreva aqui nos comentários a frase profética: Senhor, dá-nos sabedoria. Glória a Deus. Quem pede, recebe. Quem busca, encontra. Aquele que bate, abre-se-lhe-á. Então escreva aqui nos comentários, essa é a nossa frase profética dessa semana. Senhor, dá-nos sabedoria. Como está escrito em Tiago 1,5, aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá e nada lhes impropera coisa alguma. Amém? Eu quero compartilhar com você um testemunho maravilhoso da Aldiana. E a Aldiana escreveu assim: a paz. Em setembro de 2024, eu recebi uma palavra e uma pregação sua pela manhã, dizendo que uma mulher que tinha 3 anos de casada estava orando para engravidar e iria conceber. Tomei posse daquela palavra mesmo tendo acabado de passar por um cisto no ovário, uma anemia e uma perda gestacional. E hoje, para a glória de Deus, nossa bênção Maria Olívia completa 20 dias de seu nascimento. Deus é fiel. O Senhor abençoe infinitamente sua vida, sua família e seu ministério. Glória a Deus. Esses dias, eu estava chegando na igreja, em Alphaville, e um irmão na porta, a igreja, as pessoas estavam chegando. Eu gosto sempre de entrar pela porta da frente, só não entro pela porta da frente quando eu estou muito já em cima do horário, que daí eu tenho que entrar por dentro, que é mais rápido. Mas quando eu posso, eu entro pela porta da frente, cumprimento os porteiros e depois eu vou em direção ao culto. E um irmão, muito legal ele, me cumprimentou e disse assim: profeta, já parou para pensar se todas as pessoas que já engravidaram, você orando e elas engravidaram,
engravidaram viessem no culto aqui, aí ele disse assim para mim, ia encher essa igreja aqui, só de mulher que engravidou. Eu disse, é verdade, porque isso é uma marca que Deus deu para o nosso ministério, porque muita mulher engravida realmente. Isso é uma bênção de Deus, bênção de Deus. Né? Então eu sou grato a Deus, né, por poder testemunhar isso e saber que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Amém? Não que sejamos alguma coisa, que é Deus na nossa vida. Somos filhos de Deus. Amém? Mas quem opera o milagre é Deus. Quem cura é Deus. E glória a Jesus. Temos muito que agradecer e olhar para Ele. Hoje eu quero compartilhar uma palavra com você, mas antes disso eu quero ler uma passagem bíblica. Enquanto isso, você que está entrando aqui, já deixa a tua curtida nessa oração, deixa aí o teu like. Se você não é inscrito no canal, vamos andar juntos, certo? E tem um sininho aqui. Se você não ativou a notificação desse sino, clica aí no sino e ativa as notificações. Aí você pergunta, por que isso é importante? Porque daí o YouTube vai avisar você quando eu estou ao vivo. As pessoas, quando não clicam no sininho, eu posso entrar e você não vê. Então é importante você clicar no sininho e ativar as notificações, tá bom? Salmos 89, verso 20, diz assim, achei Davi, meu servo, o meu santo óleo ungi. A minha mão será sempre com ele, e o meu braço o fortalecerá. O inimigo não o surpreenderá, nem o filho da perversidade o afligirá. Eu esmagarei diante dele os seus adversários, e aos que o odeiam abaterei. A minha fidelidade, porém, e a minha benignidade estarão com ele, e em meu nome será exaltado o seu poder. Porei a sua mão sobre o mar, e a sua destra sobre os rios. Ele me invocará dizendo, tu és meu Pai, meu Deus, e a rocha da minha salvação. Eu acredito que o inimigo tenta derrubar uma pessoa de duas formas. Ou por meio do pecado. E infelizmente muitas pessoas não sabendo a gravidade do pecado, elas acabam se enroscando em situações erradas, com pessoas erradas, com negócios errados, em caminhos errados. Então, o pecado traz morte espiritual. Nós pecamos, mas uma coisa é você pecar, sabe, sendo conivente com aquele pecado, e outra coisa é você lutar contra o pecado. Então, é importante você entender que a Bíblia diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então, tem muita graça de Deus para nos fortalecer e para nos ajudar a não pecar, nos ajudar a não ir pelo caminho do pecado. E o pecado destrói a vida de uma pessoa. O pecado destrói o casamento. O pecado arruína as finanças. O pecado quebra tudo na vida de uma pessoa. Esses dias ainda eu vi um vídeo a respeito de um homem traindo a sua mulher. E aquilo ali viralizou, enfim. E depois eu vi uma entrevista dessa pessoa e essa pessoa relatando, né, o quanto perdeu por causa daquilo. Então o pecado ele traz perdas para uma pessoa. O pecado traz perdas, o pecado traz frustração, o pecado traz decepção, o pecado atrai o que é negativo para a vida de uma pessoa. Então o inimigo, quando ele quer derrubar uma pessoa, ele tenta ela. Isso aconteceu com Jesus. O diabo tentou Jesus para fazer Jesus pecar. Por isso que ele foi lá no deserto. Olha só como ele é um negociador. Ele tentou de várias maneiras, sabe? Podia parecer que ele queria abençoar Jesus, mas, sabe, o pecado nunca vai abençoar ninguém. O pecado nunca vai abençoar, o pecado nunca vai ser uma bênção na vida de uma pessoa.
Deus não precisa do pecado para te abençoar. Ah, não, eu pequei para que então eu reconheça que Deus é Deus na minha vida. Não. Deus não precisa disso para te convencer. Não precisa que você caia em pecado para que você veja a glória de Deus. Isso já aconteceu. Jesus veio, você foi resgatado através da salvação por meio de Jesus Cristo. Amém? Então, glória a Deus por isso. Então, o pecado é uma armadilha. O pecado, ele é uma tentação que vai levar você, sabe, a viver outras coisas. Ele vai abrir uma legalidade. O diabo quer uma legalidade. Ele não pode entrar na vida de uma pessoa sem a legalidade. E o pecado dá legalidade. O pecado é um documento legal no mundo espiritual para o mal agir. Então, uma pessoa, é que nem quando as pessoas me fazem perguntas e elas dizem assim, por que eu não estou conseguindo vencer? Provavelmente porque tem uma legalidade ali na vida da pessoa. Não é que ela está passando por um deserto. É que tem um pecado que é uma legalidade e ela ainda continua com aquele pecado e o mal continua entrando por aquela porta, porque o pecado é uma porta para o mal. É uma porta e não adianta. Não, mas o inimigo não vai me achar mesmo em pecado. Ele acha. Ele fareja o pecado. Ele entra por meio do pecado. Então o pecado é uma porta. Só que tem uma segunda coisa que o inimigo usa também para derrubar pessoas. Nós lemos esse texto aqui sobre Davi. O diabo nunca conseguiu entrar por essa segunda porta em Davi. Ele conseguiu entrar na vida de Davi pelo pecado, mas não pela segunda porta que eu vou falar. Só que tem muita gente que essa segunda porta é uma porta por onde o inimigo tem entrado muito, que se chama a porta do medo ou da intimidação. O diabo tem tentado colocar medo nas pessoas. E você sabe, quando você está num lugar, até num lugar onde tem a justiça, um lugar onde tem homens armados, ou um lugar onde seja muito severo, você entra ali e você se sente intimidado. O medo, a intimidação, é uma das maiores armas que o inimigo tem usado para impedir pessoas de viverem a plenitude do seu propósito. O medo te impede de comprar e construir. O medo te impede de abrir o seu próprio negócio. O medo te impede de pregar a palavra. O medo te impede de falar de Jesus abertamente. O medo te impede de fazer uma mudança na sua vida, de mudar de cidade, de mudar de país. Medo tem sido um dos maiores artifícios, armas, ferramentas que o inimigo tem usado para tentar destruir a vida de um homem de Deus, de uma mulher de Deus. É por isso que o inimigo sempre vai tentar o homem com essas duas ferramentas poderosas, que é o pecado e o medo. Tem gente que tem dom, tem gente que tem capacidade, tem gente que está me ouvindo aqui que tem uma capacidade extraordinária, mas o medo tem mantido você, sabe, num lugar de reclusão, num lugar isolado. Você tem medo de ser enganado pelas pessoas porque já foi enganado. Você tem medo de ser traído porque já foi traído, então você não entra no novo relacionamento. É o medo. O medo, ele é um atormentador silencioso. Ele mantém você numa zona de prisão emocional que impede você de romper. Quanta gente boa eu tenho encontrado, pessoas que têm coisas grandes de Deus na sua vida, mas sabe, o medo impede eles de tudo. É o medo do que vai acontecer, é o medo de que vão fazer tal coisa, de que o mundo vai virar tal coisa. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você, nós temos que estar nas mãos de Deus. Nós temos que estar nas mãos de Deus, sempre, em todo momento. Você pode procurar segurança aqui nesse mundo, você pode estar num bunker, você pode ter um exército cuidando de você, ao redor de você 24 horas, você pode ter uma frota de seguranças, e isso não vai garantir para você segurança, porque a nossa segurança está em Jesus.
Eu creio que, assim como o medo lhe leva para uma prisão, a fé lhe leva a ser livre. Então nós precisamos nos manter firmes em Deus e não cair no laço do diabo, nem no laço do pecado e nem no laço do medo. Você tem que ser livre dessas coisas para a sua vida ir para frente. E se você conseguir ser livre tanto do pecado quanto do medo, você vai poder viver o que Deus escreveu para você viver aqui nessa terra. Eu creio, vem tempos onde muitas oportunidades surgirão, muitas coisas boas surgirão, mas só iremos alcançar essas oportunidades se andarmos por fé e não por vista. Deus está chamando a mim e a você a andarmos por fé e não por vista. E se andarmos por fé, acessaremos o poder de Deus. E quando isso acontece, uma unção de rompedora é liberada sobre a tua vida e você vai abrindo caminhos, você vai entrando em lugares, você vai chegando aonde Deus tem preparado para você. Eu deixo essa palavra ao teu coração hoje. Sei que essa foi uma palavra profética. Quero também pedir a você que recebeu essa instrução, amém, que você compartilhe essa palavra com o máximo de pessoas. Em nome de Jesus, que nem o pecado e nem o medo possam prender você e que você viva por fé. Amém? Que você viva tudo que Deus tem para a sua vida. Em nome de Jesus. Você crê? Se você crê, compartilhe agora. Manda aí para teus amigos, parentes, grupos que você está. Compartilhe nas tuas redes sociais. Compartilhe essa oração. Amém? Eu quero agora declarar o Salmo 91. Esse salmo tanto de defesa quanto de ataque. Eu sei que Deus é poderoso para nos abençoar. E estamos essa semana orando por direções especiais, orando também por provisão financeira. Amém? Escreve aqui nos comentários: Senhor, dá-nos sabedoria. Quem pede, recebe. Então escreve aí: Senhor, dá-nos sabedoria. Faça a oração. Diga: Senhor, dá-nos sabedoria, dá-nos sabedoria. Glória a Deus. Amém? Diz assim o Salmos 91. Enquanto eu leio, você escreve aqui nos comentários seu pedido de oração e compartilha com 7 pessoas. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas, e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás, e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio, e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Permita-me orar por você, vou orar também pelo seu pedido de oração. Vamos orar? Deixa eu orar por você. Senhor Deus e Pai, derrama da tua graça e do teu favor sobre a vida dessa pessoa. Eu oro em nome de Jesus Cristo, para que os bloqueios, os impedimentos saiam do caminho dela agora. Eu vou agora contra toda ação maligna que tem impedido essa pessoa de entender o que Deus tem para a vida dela, tudo aquilo que tem mantido ela focada em lutas, em problemas. Senhor, em nome de Jesus, eu oro para que ela comece a se focar agora no alto, a focar naquilo que Deus tem para a vida dela. Senhor, em nome de Jesus, dá direção para os teus filhos e também dá uma sabedoria especial para eles resolverem problemas. Oro também por prosperidade, Pai, para que o Senhor abra portas de prosperidade, de provisão, traga recursos, abençoe os negócios, traga mais clientes,
dê destreza para essa pessoa em todo o seu trabalho. Oramos em nome de Jesus, Pai, para que o Senhor levante grandes colunas no reino de Deus, pessoas que vão ser prósperas, abençoadas e vão poder fazer a diferença no reino. Eu oro também em nome de Jesus, pedindo ao Senhor, meu Deus, que tudo aquilo que tem se levantado contra a vida dessa pessoa para tentar paralisá-la através do medo, que esse medo seja agora rechaçado em nome de Jesus. Nós repreendemos todo medo, toda insegurança, tudo aquilo que tem trazido pavor, tudo aquilo que tem travado a vida de pessoas. E eu oro em nome de Jesus, nada mais vai impedi-la de caminhar com Deus, nada mais vai impedi-la de avançar, nada mais vai
impedi-la de viver o extraordinário de Deus. Senhor, toque-a com o teu poder e com a tua graça. Toque-a com o teu favor. Eu oro, Pai, para que seja desfeito agora o laço do inimigo. Seja desfeito agora toda ação contrária que tenta impedir, que tenta, de alguma maneira, Senhor, bloquear o caminho dessa pessoa. Senhor, que o inimigo não tire essa pessoa do teu propósito. Eu oro para que o Senhor a fortaleça. E se alguém, Senhor, tem sido tentado aqui, se alguém tem sido levado, Senhor, para ser abatido pelo inimigo do pecado, dá livramento agora e tem misericórdia, Senhor. Oramos para que o Senhor nos livre de toda a tentação, nos livre de toda a maldade, nos livre, Pai, daquilo que é cilada do diabo, em nome de Jesus Cristo. Também oro, Senhor, por toda pessoa que tem caído no vício, uma pessoa, Pai, que não tem se cuidado, não tem se cuidado. O inimigo tem, de alguma maneira, trazido uma desilusão a ela, trazido uma tristeza, ela não tem se cuidado. Ela não tem se cuidado, Senhor, contra o pecado, contra o medo. E eu oro agora para que o Senhor a liberte, e para que ela se coloque como uma vigia, como uma intercessora, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Senhor, abençoe nossos filhos, abençoe nossa casa, traz paz ao nosso lar. Oramos também para que toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo. Que haja todo tipo de milagre agora. Eu oro para essa pessoa que perdeu os movimentos, para que haja cura. Eu oro para essa pessoa, Pai, que sente dores no corpo, para que seja curada agora. Que o toque de Deus venha sobre ti. Senhor, arranca a ansiedade e traz paz, traz alegria para a vida dessa pessoa no nome de Jesus. Apresento diante de Deus todo pedido de oração em favor dessa pessoa, em favor de outras pessoas, talvez esteja até no hospital. Eu oro por um milagre de Deus. E aquele, Senhor, que se sente travado, que haja um destravar na vida dessa pessoa. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Deus é bom em todo tempo. Deus é fiel. Amém. Compartilhe agora essa oração e que Deus os guarde e os prospere mais e mais. Até mais!